E efetivamente exige algumas delimitações conceituais, até para as pessoas entenderem o que é. O que é a Bahia Filmes, o que foi pensado, né, para ser esse projeto pioneiro aqui no estado da Bahia? Em algum momento a Bahia descobriu que, a despeito de ter um potencial muito grande para a produção cinematográfica, porque tem gente, porque tem diversidade cultural, porque tem diversidade étnica, porque tem diversidade de paisagem, porque tem diversidades gastronômicas, a despeito deste potencial, que em última análise é o que alimenta o audiovisual, a cena audiovisual, ela não era um polo de produção audiovisual. E o fato de um estado com o potencial da Bahia não ser um polo audiovisual significa impor a um estado como esse uma restrição socioeconômica bastante significativa. Porque quando você não é um polo de produção audiovisual, são oportunidades de empregos diretos que se fecham. São oportunidades de empregos indiretos que não vão ser abertas. É tributo que não vai ser arrecadado. Percebe? Ou seja, é toda uma dinâmica econômica que engloba a cadeia produtiva do audiovisual que não está acionada, gerando empregos diretos, empregos indiretos, renda, retorno sobre investimento e tributação para financiar as políticas públicas. Então, nesse cenário, em algum momento, caiu a ficha na cabeça do Estado e da administração estadual na direção de que precisamos dar uma contribuição para... precisamos injetar energia, esforço na capacitação da Bahia para se qualificar a se tornar um polo de produção cinematográfica, um polo de produção audiovisual. Associando o audiovisual ao cinematográfico, nós estamos fazendo muito pouco, porque o audiovisual hoje engloba uma série de linguagens que nos remetem a um dos produtos culturais mais acessíveis, mais dinâmicos e mais rentáveis mundo afora, que é o mundo do game. Então é muito importante acionar todos os motores do audiovisual na Bahia para que esta atividade para nós, de entretenimento e lazer, seja para um grupo significativo de baianos que já atuam nessa área, um polo de produção de empregos diretos, indiretos, investimento, retorno sobre investimento e tributação para financiamento das políticas públicas. Cair dessa ficha de que é necessário induzir o audiovisual para que todos esses motores de dinâmica econômica sejam ligados, a questão é como fazer isso do ponto de vista da atuação do Estado. Então, o que veio à tona foi criar uma empresa estatal do tipo Sociedade de Economia Mista, exatamente para ser a grande indutora das atividades e dos negócios que podem ser dinamizados nessa área. Então, com uma empresa estatal, com uma entidade pública com formato de empresa do tipo Sociedade de Economia Mista, qual é a intenção? Estabelecer parcerias diversas com a iniciativa privada para viabilizar os mais distintos projetos na área do audiovisual e endereçar iniciativas que encaminhem isso. Geração de empregos diretos, geração de empregos indiretos, investimentos no setor, retorno sobre o capital investido, porque não queremos que ninguém venha participar de investimentos para tomar prejuízo, tributação sobre o que for tributável na perspectiva do Estado da Bahia e destinação disso ao financiamento de políticas públicas no próprio audiovisual e em outros segmentos que reclamam ou que impõem a atuação do Estado. Esta é a concepção. Por que a Bahia Filmes, então, não seria uma autarquia, não seria uma fundação, e sim uma sociedade de economia mista, portanto, uma estrutura à qual a lei atribuirá formato empresarial, exatamente para que ela tenha flexibilidade para atuar não apenas no fomento relativo a questões propriamente sociais, porque ela tem esse viés, ela pretende viabilizar projetos de audiovisuais em territórios de identidade que não conhecem a linguagem audiovisual. Você imagina, nós estamos no século XXI, estamos aqui dispondo, num espaço como esse, do que de mais sofisticado há em matéria de tecnologia e em muitos lugares, em muitos territórios de identidade da Bahia, não se conhece a linguagem audiovisual. Veja a quantidade de portas que estão fechadas para uma lógica de crescimento e de desenvolvimento extremamente necessária para um estado como esse. Não é isso? Então, qual é a ideia de termos uma empresa, de uma estrutura com formato empresarial? Atribuir a ela flexibilidade.
para atuar não apenas, para atribuir a ela não apenas aptidão para atuar naquilo que de social se espera da sua atuação, mas também para que ela possa encetar negócios com o mundo privado, com a iniciativa privada e, em razão disso, capitalizar-se, adquirir a sustentabilidade necessária para cumprir o seu papel por longo tempo. É isso efetivamente que se espera. Veja só, lá atrás, vocês lembram que o filme brasileiro Palma de Ouro em Cannes, O Pagador de Promessa, de Anselmo Duarte, foi rodado em Salvador. Foi rodado no Terreiro de Jesus. E, para mim, então, seria natural que o ganhador da Palma de Ouro em Cannes, rodado em Salvador, fosse o ponto de partida para uma inserção robusta, pesada do audiovisual como atividade econômica na Bahia. Mas isso não aconteceu, a despeito de todo o nosso potencial. Veja, o potencial da Bahia para a cena audiovisual no mundo não está sendo intuído. Ele resulta de uma primeira grande experiência bem-sucedida, que foi O Pagador de Promessa, Palma de Ouro em Cannes, que teve como cenário o Centro Histórico de Salvador. Então é disso que nós estamos falando. Marcelo, você vê que é uma aula, né? Professor Marcos aí.